Mateus capítulo 24, versículo 4. Mateus capítulo 24, versículo 4, aonde diz assim: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Vou repetir. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Esse versículo nos chama a atenção nessa noite para o tema a qual vamos tratar e vamos estar estudando um pouco aqui nessa noite, a qual diz 7 tipos de pessoas falsas que devemos ficar bem longe. Então o tema nessa noite é 7 tipos de pessoas falsas que devemos ficar bem longe. O que Jesus disse, a qual acabamos de ler: E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que iriam aparecer ao longo do caminho dos discípulos, dos apóstolos, dos seus servos, muitos falsos discípulos, muitos falsos apóstolos, muitos falsos cristos, muitos falsos amigos, falsos obreiros, iriam aparecer ao longo do caminho, ao longo da caminhada do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas falsas. Por isso ele disse: acautelai-vos, fiquem atentos, fiquem ligados, fiquem cuidadosos acerca das pessoas falsas, porque elas vêm com um sapatinho de algodão, elas vêm como se fossem amigos, elas vêm como se fossem servos de Deus, elas vêm como se fossem filhos de Deus, elas vêm com aparência bondosa, generosa, mas são pessoas falsas. E o que é uma pessoa falsa? É aquela pessoa que parece ser aquilo que não é. Ou seja, ela se apresenta ser de um jeito, mas na verdade ela é de outro. Como assim, pastor? Ou seja, as pessoas falsas, elas conseguem incorporar em si um personagem ou uma personagem. Ela consegue ser um ator, uma atriz, ou seja, ela consegue incorporar uma personalidade, um tipo de pessoa que na verdade não é. Por exemplo, uma pessoa falsa, ela consegue incorporar o personagem de uma pessoa verdadeira. Ela consegue se passar por uma pessoa verdadeira, a ponto de chorar, de derramar lágrimas e convencer, passar um convencimento de que é uma pessoa verdadeira, sem deixar pistas de que na verdade é uma pessoa falsa. Ela consegue incorporar um personagem de um verdadeiro amigo ou uma verdadeira amiga, mas na verdade é um falso amigo, é uma falsa amiga, mas ela consegue convencer a quem ela quer enganar de que é um verdadeiro amigo, de que é uma verdadeira amiga. Ou seja, o ponto-chave
da pessoa falsa é conquistar aquela pessoa a qual ela quer enganar e destruir. Uma pessoa falsa, ela consegue incorporar personagens de verdadeiros pastores, verdadeiros obreiros, verdadeiros profetas, verdadeiros cristãos, mas na verdade são pessoas falsas, que não tem nada de verdadeiro, não tem nada do Espírito Santo, não tem nada de Deus, não tem nada de Jesus, não tem luz em si, pois está nas trevas. Porque a pessoa falsa é aquela que mente o tempo todo. A pessoa falsa é aquela que passa uma verdade que não existe nela. Ou seja, é aquela pessoa que está sempre mentindo e se passando por verdade, se passando por verdadeiro ou verdadeira. Sendo assim, a pessoa falsa, ela é do diabo, porque a Bíblia fala: todo aquele que mente é filho do diabo, porque ele mente desde o início. Então devemos ter muito cuidado com as pessoas falsas. E Jesus aqui, ele adverte, dizendo: acautelai-vos, tenha cuidado para não ser enganado. E ele diz: que ninguém vos engane. Por quê? Por que ninguém? Porque a pessoa que não é, ela vai se passar por ser, ela vai se passar por alguém verdadeiro, mas na verdade ela é um ninguém. Ou seja, ela não é aquilo que ela apresenta ser, ela não é alguém, ela é um ninguém, ela é um falso ou uma falsa. E as pessoas falsas, elas têm por objetivo destruir vidas, destruir pessoas, destruir famílias, destruir lar. Ela tem por objetivo tirar a felicidade das pessoas verdadeiras, porque as pessoas verdadeiras, elas são felizes, porque as pessoas verdadeiras, elas agradam a Deus. E as pessoas falsas, elas têm por objetivo trazer infelicidade. Ela tem por objetivo fazer as pessoas chorarem. Ela tem por objetivo trazer tristeza, trazer dor, trazer divisão, trazer contenda, trazer coisas ruins para a vida das pessoas. Então, devemos ter muito cuidado com as pessoas falsas ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida, principalmente no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque as pessoas falsas são um instrumento de Satanás para tirar as pessoas da igreja, para tirar as pessoas da presença de Deus, para tirar as pessoas do caminho do Senhor, para entristecer as pessoas da igreja, para entristecer as pessoas no cultos, para darem notícias desastrosas, para darem notícias que rompem laços, rompem alianças, rompem casamentos, noivados, namoros verdadeiros, genuínos entre um homem e uma mulher, porque essa é a nossa fé, e é assim que acreditamos na Bíblia Sagrada. Então, devemos ter cuidado com as pessoas falsas, porque o próprio Jesus adverte, volto a repetir: acautelai-vos que ninguém vos engane. Tenha cuidado para não ser enganado, tenha cuidado para não ser levado para o buraco, tenha cuidado para não perder a alegria de viver por causa das pessoas falsas.
As pessoas falsas é uma decepção. Elas decepcionam o tempo todo. O tempo todo elas trazem decepção. São soldados de Satanás, de prontidão para destruir vidas e destruir pessoas. Aleluia. Por isso, essa noite nós vamos falar sobre 7 tipos de pessoas falsas que devemos ficar bem longe. Devemos ser perceptivos, ou seja, devemos ter percepção, devemos ter olhos de águia, devemos ter os olhos cheios do Espírito Santo, devemos ter visões reveladas por Deus, porque essas pessoas, elas só são identificadas por revelação divina, elas só são percebidas por revelação do Espírito Santo, elas só são descobertas por revelação do Espírito Santo, porque elas se escondem atrás do mal. A Bíblia fala que Satanás se disfarça, se faz passar por anjo de luz. Então elas se escondem atrás do mal, elas são camufladas e só são descobertas, só são percebidas por revelação divina. Por isso devemos sempre orar a Deus, pedir para abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver o mal que tenta nos destruir, que tenta nos derrubar, que tenta nos jogar no chão, que tenta nos tirar da presença de Deus, que tenta destruir a nossa felicidade. Devemos pedir sempre ao Senhor, abra nossos olhos, para que a gente veja o mal que quer nos destruir e possamos nos desviar desse mal. Então, hoje nós vamos falar sobre 7 tipos de pessoas falsas que devemos ficar bem longe. A primeira pessoa falsa que devemos ficar bem longe são os falsos irmãos. Aqueles que estão na igreja, disfarçados de ovelhas, mas são lobos. Aqueles que estão na igreja, disfarçados de pessoas santas, mas na verdade são pessoas miseráveis, são pessoas que estão de capa, se escondendo atrás da verdade, mas não tem uma vida transformada, não tem uma vida de libertação, não tem uma vida de santificação, mas são pessoas que fingem o tempo todo que são irmãos em Cristo, mas muitos já perderam a fé há muito tempo e estão na igreja como trigo, mas na verdade são joio, como luz, mas na verdade são trevas, como ovelhas, mas na verdade são lobos, como uma casa na rocha, mas na verdade é uma casa na areia, como se agradasse a Deus, mas está desagradando a Deus o tempo todo. Então devemos ter muito cuidado com os falsos irmãos que fica ali o tempo todo para assediar, para induzir os verdadeiros irmãos a se tornarem como eles, rebeldes, desobedientes, que finge que obedece, que finge que ouve, que finge que agrada a Deus, finge ser uma pessoa que na verdade não é, e eles tentam fazer aquilo que Satanás fez no céu, seduzir. Satanás seduziu a terça parte do céu para se opor contra Deus. E os falsos irmãos, eles tentam seduzir, induzir os verdadeiros irmãos a se opor contra o pastor presidente, contra o líder de departamento, contra os dirigentes de congregação. Ele tenta fazer com que os verdadeiros irmãos se oponham
contra a vontade de Deus. Então, devemos ficar bem longe desse tipo de pessoa, os falsos irmãos. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus, em nome de Jesus. Por favor, vamos contar hoje com a ajuda da ministra Maria José, que vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus, citando o capítulo e o versículo que está lendo. Gálatas, capítulo 2, versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Olha aí a revelação na palavra de Deus. Havia falsos irmãos infiltrados na igreja de Cristo. Existiam ali falsos irmãos que se infiltraram na igreja de Jesus Cristo para causar contenda, divisão, porque ali estava o povo de Deus crescendo, o evangelho sendo anunciado, a igreja crescendo, a obra de Deus crescendo. Então Satanás colocou dentro da igreja falsos irmãos para causar contenda, causar divisão, causar alvoroço, causar rebelião. Mas foram identificados. E agora o apóstolo adverte os verdadeiros irmãos, a verdadeira igreja de Cristo, a ter cuidado com os falsos irmãos. Devemos ter cuidado com os falsos irmãos que se infiltram em nosso meio para nos destruir, para causar contenda, causar aborrecimento, causar dissensão, fazer os irmãos, os verdadeiros irmãos, parar de congregar, se afastar da obra, se afastar da igreja, se afastar da palavra de Deus. Satanás, ele envia falsos irmãos. Devemos identificá-los e exortá-los. E muitos desses falsos irmãos caem endemoniados dentro da igreja. Muitos desses falsos irmãos levam uma vida endemoniada, levam uma vida sem testemunho, sem exemplo, trazendo escândalos para a obra de Deus. Eles se infiltram para destruir a igreja, trazendo escândalos terríveis. Para que o evangelho seja envergonhado, para que a igreja seja envergonhada. Cuidado com os falsos irmãos. Nem tudo que brilha é ouro. Quem conhece esse velho ditado sabe: nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que resplandece é luz. Cuidado com os falsos irmãos. Leia mais um versículo, por favor. Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganariam o coração dos simples. Presta atenção. O apóstolo manda notar, identificar esses falsos irmãos da igreja, que estão ali para causar dissensão, para enganar os simples, para enganar as pessoas simples, para expor
são exploradores. Os falsos irmãos, aonde encosta, não sai enquanto não suga a prosperidade das pessoas. Os falsos irmãos, eles pedem dinheiro emprestado e não pagam. Os falsos irmãos exploram. Os falsos irmãos são interessados, vivem de interesse. Os falsos irmãos não têm amor no coração, só têm interesse. Eles procuram os irmãos mais simples na obra de Deus e que tem uma condição, que tem prosperidade para explorar, para estragar a vida da pessoa. Os falsos irmãos não servem a Deus de coração. Os falsos irmãos andam de casa em casa, como lobos, procurando quem possa devorar, quem possa tragar. Devemos identificar os falsos irmãos e exortá-los, tirar do nosso meio, afastar do nosso meio. Os falsos irmãos, eles causam escândalos na obra de Deus, causam escândalo na mídia, causam escândalo entre os vizinhos, causam escândalo no bairro que mora, no trabalho, aonde eles trabalham, por onde eles passam, eles escandalizam, porque são falsos irmãos. Aleluia! O segundo tipo de pessoas falsas que devemos ficar bem longe são os falsos obreiros. Vamos ver a ministra Gisele trazendo a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 14. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha aí, irmãos, os falsos obreiros, eles se passavam ali por falsos apóstolos, por falsos ministros. E a Bíblia compara eles a Satanás, que se transfigura em anjo de luz. A Bíblia adverte a ter cuidado com os falsos apóstolos, os falsos obreiros, os falsos ministros. Eles não ensinam a verdade, eles ensinam a heresia, eles ensinam mentira, eles torcem a palavra de Deus, eles interpretam de forma demoníaca a palavra de Deus. Eles são levantados por Satanás para banalizar a palavra de Deus, para tirar a verdadeira essência da palavra de Deus, a verdadeira interpretação. Cuidado com os falsos obreiros, com os falsos apóstolos. Satanás está levantando uma geração de falsos obreiros, de falsos ministros, falsos apóstolos. Muitos aceitam Jesus, ou dizem que aceitam Jesus, passam pelas águas, batizam, e em menos de 2 anos já se tornam pastores e abrem igreja para enganar as pessoas. Para enganar as pessoas, porque são levantados por Satanás, para se fingirem de homens e mulheres de Deus. Mas são falsos líderes, falsos obreiros, falsas obreiras. Muitos se tornam falsos obreiros, até quando aceita Jesus. Muitos são até pessoas verdadeiras,
com o coração na obra, mas quando recebe um cargo, se envaidece e Satanás entra no coração deles. E eles começam a desfazer a verdade e implantar a mentira por inveja, por ciúme. Cuidado com os falsos pastores. Cuidado com os falsos apóstolos, com os falsos obreiros, com os falsos ministros. Cuidado! Cuidado! Os falsos obreiros estão na igreja, muitas vezes de porteiro, como diácono, como presbítero, como evangelista, como ministro, como obreira, como cooperadora, como diaconisa, como missionária, mas são falsos. São falsos. Se tornaram anticristos. Se opõem contra as coisas de Deus. Se opõem contra a liderança. Se opõem contra o verdadeiro ensinamento. Vive uma vida de nada a ver. Que tudo pode e nada é pecado. Cuidado com os falsos obreiros. Vamos ver de novo. Mais uma palavra. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Olha a palavra de Deus, irmãos. Deus agora honrando, elogiando os verdadeiros obreiros que identificaram os falsos obreiros. Os verdadeiros obreiros cheios do Espírito Santo, eles recebem a revelação de Deus para identificar os falsos obreiros e afastar deles, ou tirar eles do meio. Os falsos obreiros não podem, de maneira alguma, ficar no meio da igreja de Cristo. De maneira alguma eles podem ter autoridade no reino de Deus. De maneira alguma eles podem ter autoridade sobre a igreja do Senhor. Eles têm que ser identificados. E eles têm que ter as patentes tiradas. E a Bíblia fala sobre os verdadeiros obreiros que identificaram os falsos obreiros. Ou seja, eles não caíram na conversa dos falsos obreiros. Eles não se deixaram levar pelos falsos obreiros. Eles continuaram na posição do Senhor. Aleluia. Aleluia. O terceiro tipo de pessoas falsas que temos que ficar bem longe são os falsos profetas. Devemos ficar longe dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas, irmãos? É aqueles que falam em nome de Jesus. Eles falam em nome de Jesus, mas não são servos de Jesus. Eles falam em nome do Espírito Santo, mas não são usados pelo Espírito Santo. Eles falam em nome do Pai eterno, mas não são enviados pelo Pai. Não são usados por Deus, não são enviados por Deus. Falam em nome de Deus, usam o nome de Deus, se beneficiam do nome de Deus,
profetiza coisas que enchem o ego, profetiza coisas que destrói vidas, profetizam esperanças falsas, resultados falsos. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha aí, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai se é Deus que está usando, faça a prova de Deus se é Deus que está falando. Se é realmente Deus que está usando. Os falsos profetas são mentirosos, usam Deus, usam o nome de Deus, não são usados por Deus e nem têm autoridade para usar o nome de Jesus. Usam de forma ilegal, usam para se beneficiar, usam Deus e não são usados por Deus. Usam a palavra de Deus, mas não praticam a palavra de Deus. Os falsos profetas querem ser celebridade, querem ter lugar de honra na igreja, querem ser aplaudidos, querem ter fama, querem ser chamados de vazão, de profeta, profetão, mas não é nada, não é nada. São mentirosos. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado! Estão destruindo muitas igrejas, muitas famílias. Estão fazendo muitas pessoas sérias, pessoas sinceras, se afastarem do caminho do Senhor. Quantos acreditaram em falsa profecia? Os falsos profetas profetizam cura, e a cura não chega. Profetiza milagre, e o milagre não chega. Profetiza vitória, a vitória não chega. Porque não são usados por Deus. Deus não usa pessoas mentirosas. Deus não usa vaso sujo. Quando o Espírito Santo usa alguém, ele já limpou aquela pessoa, ele já tirou o mal daquela pessoa, ele já tirou a falsidade da pessoa, a hipocrisia, o adultério, a prostituição, o vício. Ele limpa a pessoa e depois usa. Muitos ficam, pastor, Deus usa assim porque ele usou uma mula. Ele não usou a mula, não, irmão. Ele deu voz à mula. Vai ler a Bíblia direito. Lê a Bíblia direito. Ele deu voz. Ele permitiu que a mula falasse o que estava acontecendo naquele momento. Mas ele não usou a mula. Ele permitiu, deu voz para ela falar o que estava acontecendo. Ele não usou a mula, não. E tem gente aí usando Deus, profetizando. Eis que eu te digo, eu sou o Senhor. Não é nada, é um mentiroso, um mentiroso, um hipócrita, um falso profeta, uma falsa profeta, querendo se beneficiar, arrancar dinheiro, querendo status, lugar de honra, aparecer no Facebook, aparecer no YouTube, aparecer na mídia, querendo likes, seguidores. Cuidado com o falso profeta. Tudo que você precisa está na Bíblia, está na palavra de Deus. Todas as respostas que você precisa estar dentro das Escrituras Sagradas. Cuidado com esse negócio de revelação. Eis que
eu estou vendo. Certa vez uma pessoa chegou perto de mim e disse: pastor, eu estou vendo a sua casa. Deus está me dando uma visão que a sua casa manda dizer isso, isso e isso. Eu disse: você está vendo a minha casa? A pessoa disse que estava. Eu peguei e disse: fala como é que é a minha casa. Como é que é a entrada da minha casa? Como que é a casa que eu moro? E a pessoa não soube falar, porque não estava sendo usada por Deus. Deus, quando mostra, Ele mostra nitidamente. Se Deus está falando que está mostrando a sua casa, Ele vai falar como é que a sua casa é. Deus, Ele sabe o que você pensa, Ele revela o seu pensamento. Deus é Deus. Cuidado com pessoas que são tomadas por espírito de adivinhação. Os falsos profetas são usados por demônios de adivinhação. Os demônios veem o que você faz durante o dia, depois fala, e você acha que é revelação. Ele ouve o que você fala, depois ele vai lá e revela, mas é uma adivinhação. Ele não consegue revelar o que você pensa, porque só Deus é onisciente. Os falsos profetas, eles entregam revelação de contenda. Eles entregam revelação dizendo que tem pessoa que tem inveja de você. Eles fazem você ficar contra a sua própria família. Fazem você pensar que os seus próprios, que as pessoas que te amam têm inveja de você para você se afastar. Eles entregam revelações que afastam as pessoas, que desunem, que quebram laços de comunhão. Cuidado com os falsos profetas que entregam profecia mentirosa, revelação mentirosa, visão mentirosa. São endemoniados. Vamos ouvir de novo mais uma palavra. Jeremias capítulo 23, versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Deus é contra os falsos profetas. Deus não envia falsos profetas. Os falsos profetas dizem que têm sonhos de Deus, mas são sonhos demoníacos. Dizem que são enviados por Deus, mas são enviados por Satanás. Deus não usa falsos profetas. Deus não usa vaso sujo. É mentira, irmãos. Para com esse negócio de que Deus usa qualquer um. O Espírito Santo limpa primeiro, depois Ele usa. Aleluia. Aleluia. O quarto tipo de pessoas falsas que temos que ficar bem longe são os falsos pastores. Irmãos, cuidado com os falsos pastores. Está cheio de gente dizendo que é pastor, com ego cheio, dizendo que é pastor, mas é falso pastor. Estão tomando dinheiro das pessoas, estão vivendo uma vida da luxúria, uma vida de ostentação, com dinheiro de dízimo, de oferta e patrocínio, dinheiro que arranca dos trabalhadores, dinheiro que tira da lavadeira, do servente de pedreiro, do cobrador de ônibus, do motorista de ônibus, do pintor, do eletricista, do faxineiro, da faxineira, daquele que faz a reciclagem. Ele não tem coração. Os falsos pastores não têm coração, não têm amor. Ele arranca tudo que pode dos pobres coitados, arranca aquele dinheirinho suado que o irmão e a irmã vai lá e dizima para ajudar na obra de Deus, para ajudar a pagar aluguel, água, luz,
abrir mais igrejas, ajudar missionário. Eles pegam dinheiro para eles viajar, passear, ter uma vida de luxúria, ficar em hotel 5 estrelas, com dinheiro da igreja, como sapatos caros, carros luxuosos, mansões, com dinheiro da igreja. São mercenários, falsos profetas, ensina mentira, aceita tudo para ter igreja cheia, para ter igreja lotada, para arrancar dinheiro dos irmãos, amassageia o ego daquele que está pecando, amassageia o ego daquele ou daquela que está fazendo coisas erradas, para arrancar dinheiro, agrada tudo e agrada todos, porque o que eles querem é dinheiro. Cuidado com os falsos pastores, os mentirosos, os pastores corruptos. Tem pastor aí, irmão, que nunca leu a Bíblia toda, nunca estudou a Bíblia toda e é pastor. Está ensinando o que nunca aprendeu, está ensinando o que nunca leu. Se se fazem pastor, não passaram pelo processo. Tem gente aí se convertendo com 1, 2 anos, se tornando pastor, levando um monte de gente para o buraco. Nunca estudou a Bíblia, nunca leu a Bíblia toda, mas são pastores, falsos pastores, com falsos ensinamentos, lotados de heresias e mentiras, estragando a fé das pessoas. Pastores voltados, pastores viciados, irmãos. Os falsos pastores usam cocaína, os falsos pastores bebem, os falsos pastores se prostituem, os falsos pastores andam com as irmãs dos obreiros, andam com as esposas dos obreiros. Os falsos pastores não têm piedade. E hoje tem falsas pastoras também, falsos pastores no púlpito, andando com homens casados, pastoras mentirosas, que usufruem do dinheiro da igreja para as suas próprias vaidades, para se ostentar, fica tirando foto no Facebook, mostrando coisas caríssimas, compradas com o dinheiro da igreja. Os falsos profetas estão nos cultos em pecados, em adultérios, prostituição, bebendo, fumando, cometendo todo tipo de atrocidade, mas estão lá no culto, recebendo dinheiro, pegando dinheiro da igreja. Não confessam seus erros, não confessam seus pecados, não se afastam, troca de esposa como troca de roupa, destrói casamento, destrói lares. Pega as esposas dos obreiros e ainda profetiza para o obreiro que ele está pegando a esposa. Aí entrega a revelação para o obreiro que ele está pegando a esposa. São sem vergonhas, filhos do diabo, filhos do demônio. E tem uns que destrói o lar, faz a esposa largar o marido e dá casa com ela ainda, e põe na frente da obra, e fica na frente da obra. Cuidado com os falsos pastores. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Vamos ver o que diz a palavra. Ezequiel 34, versículo 1 ao 10. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová:
Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tomastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentavam a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e desmandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não serão mais de pasto. Olha aí, irmãos, olha a gravidade da situação, meus queridos e queridas. Olha como Deus está exortando. Olha a seriedade. Ai dos falsos pastores, Deus está dizendo. Ai dos falsos pastores. Os falsos pastores, eles não ajudam as ovelhas, eles espalham as ovelhas. Os falsos pastores estão destruindo lares, estão destruindo famílias, estão destruindo casamentos, estão destruindo a vida financeira das pessoas, porque eles sugam a gordura das ovelhas, eles sugam o dinheiro sem pena. Toma! Coisas materiais, bens materiais das pessoas, deixa as pessoas da miséria, e ainda convence as pessoas que elas estão sendo abençoadas. As pessoas estão entregando o dinheiro para esses falsos pastores, estão entregando os bens, estão perdendo tudo, estão levando uma vida miserável, mas elas são convencidas de que estão sendo abençoadas. Muitos tinham o nome limpo. Quando entrou nessas igrejas, começou a seguir os falsos pastores, ficou endividados, perdeu o nome, perdeu a casa, o nome foi para o SPC, foi para o Ceará, perdeu tudo, porque seguiu os falsos pastores, seguiu os falsos pastores. Sai fora dos falsos pastores, se afasta dos falsos pastores, só vive atrás de dinheiro. Olha o que Deus está falando: ai dos falsos pastores que espalham as minhas ovelhas, sugam a gordura das ovelhas. Quando as ovelhas do Senhor estão espalhadas aí pelo mundo, sem pastores verdadeiros, sem pastores que são representantes de Cristo,
genuína, pastores que têm coração, pastores que têm amor, pastores que vivem o Evangelho por amor. E essas ovelhas não conseguem chegar, esses verdadeiros pastores, porque estão decepcionadas, porque tiveram o coração arrancado pelos falsos pastores, tiveram a fé destruída pelos falsos pastores. Não só a fé, mas a vida espiritual, mental, física. Muitos até ficou doente depois que passou por certas igrejas, porque perdeu tudo, ficou em depressão, perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu a prosperidade. Ai dos falsos pastores, diz o Senhor. Está na Bíblia. Aleluia. Vamos ver mais sobre isso. 2 Pedro 2, versículo 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Olha aí, irmãos, os falsos pastores se tornam falsos profetas, porque em vez deles pastorear, eles começam a profetizar-nos. Profetizar o quê? Profetizar uma falsa prosperidade. Tem igreja aí que é a igreja da prosperidade. Os pastores, em vez de apacentar, ficam profetizando prosperidade. E se tornam falsos doutores. Por que falsos doutores? Porque nunca estudou a Bíblia, nunca estudou uma teologia verdadeira, a teologia da graça, a teologia que traz a verdadeira interpretação. Nunca se formaram em nada, mas se tornaram falsos doutores, falsos ensinamentos. Como nunca estudou a verdade, ensina mentira. Como não receberam de Deus a verdadeira interpretação, ensinam a falsa interpretação. Os falsos pastores se tornam também falsos profetas e falsos ensinadores, falsos mestres, falsos doutores. Cuidado com os falsos pastores. O quinto tipo de pessoas falsas que temos que ficar bem longe são os falsos cristos. Irmão, cerca de 30 falsos cristos já apareceu pelo mundo, já andaram pelo mundo desde que Jesus se ascendeu ao céu e enviou o Espírito Santo para estar conosco. Cerca de 30 falsos cristos, ou seja, pessoas que dizem literalmente serem Jesus. Literalmente eles falam que são Jesus. Igual teve no Brasil um tal de Hare Krishna, que dizia que era Jesus e já morreu. Parece que existe mais dois andando aí pelo mundo que se tornaram famosos. Acho que um na Austrália e um na Rússia, que andam dizendo aí que é Jesus. E Jesus falou: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Temos que ficar bem longe dessas pessoas que dizem que é Jesus. Existem até pessoas que profetizam aí dizendo: eu sou Deus, eu sou Jesus. Irmãos, ninguém pode dizer isso. O homem e a mulher de Deus, quando ele profetiza no nome de Deus, no nome de Jesus, ele profetiza e diz: assim diz o Senhor. Ele não fala que é Jesus, nem fala que é Deus. Ele fala: assim diz o Senhor.
quando a profecia é verdadeira. E mesmo a pessoa dizendo, assim diz o Senhor, tem que ver se é Deus que está falando mesmo. Cuidado com os falsos cristos. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus 24, versículo 4 e 5. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, irmãos, o próprio Jesus advertindo: muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E quantos estão aí, irmãos, dentro dessa igreja, dizendo, profetizando que é Deus? Eu sou Deus e estou em vosso meio. Eu sou Jesus. Ninguém pode dizer isso, irmão. Ninguém pode dizer que é Deus. Ninguém pode dizer que é Jesus. Mas pode dizer, assim diz o Senhor. Que a Bíblia diverte. Jesus fala, ó, muitos vão vir meu nome dizendo que sou eu, dizendo que é o Cristo. Mas não deixai-vos enganar. É mentira. É mentira, irmãos. Porque Jesus não vai nascer de novo como homem, não, irmãos. Jesus nasceu uma vez, cresceu, cumpriu a missão, sofreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, e subiu ao céu, e enviou o Espírito Santo. E ele vai voltar um dia para arrebatar a igreja, mas ele vai vir com poder e glória. Aleluia. Mas tem muitos aí dizendo que é Jesus. E Jesus fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. Tinha um no Brasil aí que dizia que era Jesus, e andava para todo lado, com as mulheres em volta dele, com as pessoas em volta dele, cheio de seguidores. Morreu. Mas o nosso Jesus está ressuscitado, Ele está no céu, à direita do Pai, e um dia vai voltar para arrebatar a igreja. Aleluia! Vamos ver o que diz a palavra sobre isso. Mateus 24, 23 ao 26. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Olha aí, irmãos, Jesus falando: se alguém disser que o Cristo está ali, não vai. Muitos falsos cristos, muitos vão aparecer em nome de Jesus fazendo até milagre. Tem gente que não pode ver, e nem ouvir falar que tem alguém no nome de Jesus fazendo milagre, que ele corre para lá. Paralítico está andando, ele corre para lá. Cego está ouvindo, ele corre para lá. Mudo falando, ele corre para lá. Cego está vendo, ele corre para lá. Surdo ouvindo, ele corre para lá. Mudo falando, ele corre para lá. Paralítico andando, ele corre para lá. Morto ressuscitou, ele corre para lá. Ele não pode ver nem ouvir falar que ele corre para lá, atrás dos milagres. Não atrás de Jesus, atrás dos milagres. Está cheio de gente aí fazendo milagre, mas a Bíblia fala que eles farão milagres, farão prodígios, usados por Satanás, vão operar pelo poder das trevas, vão operar pelo poder de Satanás. Se ouvir falar que está no deserto, não vá. Não fique andando atrás de sinais. Não fique atrás de sinais.
você está. Jesus está no seu coração. Ele está na vida nova que Ele te deu, na vida transformada que Ele te deu. Ele te libertou das trevas, te libertou do pecado. O Espírito Santo está dentro de você. A Bíblia fala que as bênçãos seguirão os que creem. Não precisa você ir atrás, porque o Espírito Santo está dentro de você. Glória a Deus. Jesus está dentro de você. Ele te transformou para ficar dentro de você. Ele te limpou, te purificou para ficar dentro de você, te tirou do pecado, do vício, da prostituição, do adultério, de tudo quanto é coisa errada, para ficar dentro de você. Ele está aonde Ele te colocou. Para de ir atrás de sinais, para de ir atrás de revelação, visão, profecia. É culto de libertação, de revelação. Deus vai falar, vai todo mundo para lá. Vai ter cura, milagre, vai todo mundo para lá. Cuidado! Que o diabo também está operando por aí para enganar as pessoas. Existe um testemunho por aí, se é verdadeiro, não sei, mas eu ouvi um testemunho que uma pessoa foi atrás de uma cura, atrás de um milagre, em algum lugar aí, e a pessoa tinha dificuldade para andar, problema de coluna, e chegou lá, ela foi curada. Quando foi no médico, foi tirar a chave para comprovar a cura, realmente ela estava curada, mas na chave apareceu o número 666, o número da besta. Olha aí, irmãos. Não sei se isso é verdade, mas tem sentido. A Bíblia fala: o diabo também opera. O diabo faz milagre para enganar, para seduzir, para ter seguidor. Cuidado com os falsos cristos. Cuidado com aqueles que operam falsamente no nome de Jesus. Aleluia. O sexto tipo de pessoa falsa que temos que ficar bem longe são os falsos amigos, irmãos. Aquela pessoa que está sempre do seu lado, se passando por seu amigo, mas não é. A pessoa está sempre te trazendo um problema, mas você não percebe. É um inimigo que está do seu lado, uma pessoa usada como diabo, que não gosta de você e quer te destruir. Cuidado com os falsos amigos. Eles são identificados pelos frutos. A Bíblia fala: pelos frutos conhecereis a árvore. O Espírito Santo também te revela, te mostra. Aquela pessoa que está sempre do seu lado, mas toda vez que ela está do seu lado, alguma coisa dá errado. Toda vez que ela está do seu lado, você passa uma luta. Toda vez que ela está do seu lado, você passa uma prova. Toda vez que ela está do seu lado, acontece uma contenda, um problema, você perde alguma coisa. Cuidado com os falsos amigos. Vamos ver o que diz a palavra sobre isso. Provérbios 27, versículo 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Olha aí, irmãos. Os beijos dos que aborrecem são enganosos. Aquela pessoa que é seu inimigo e passa por amigo, ela te beija, te abraça, vai estar te apunhalando pelas costas. Cuidado com os falsos amigos. Cuidado com quem você convive. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem você faz confidência. Cuidado para quem você conta os seus segredos. Você pode estar contando para o seu inimigo e está achando que é seu amigo. Cuidado. Cuidado. Vamos ver o que diz mais a palavra de Deus sobre isso.
1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha aí, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, aquela pessoa que está te enganando, fingindo que é seu amigo, trazendo conversa fiada, está corrompendo a sua fé, está te tirando da igreja, está te afastando da sua família. Aquela mulher que você pensa que é sua amiga, está te afastando do seu marido. Aquela mulher que você pensa que é sua amiga, está te afastando dos seus filhos. Aquela pessoa que você pensa que é seu amigo, está te afastando da sua esposa. Aquela pessoa que você pensa que é seu amigo, está te afastando da sua família. Aquela pessoa que você pensa que é seu amigo, está te afastando da igreja, te afastando das pessoas que te amam e das pessoas que você ama. Aquelas pessoas que você pensa que são seus amigos ou amigas, estão trazendo destruição para a sua vida, um caos para a sua vida. Aleluia. Cuidado! A sétima e última pessoa desse estudo, aleluia. O sétimo tipo de pessoas falsas que devemos ficar bem longe são os falsos bondosos ou os falsos generosos. Aquela pessoa que se faz passar por bondoso, por generoso, por boazinha, por generosa. Cuidado com essas pessoas que têm uma bondade falsa, uma humildade falsa, uma generosidade falsa. Aleluia. Tem gente, irmãos, que tem uma bondade tão falsa que só gosta de fazer bondade com as coisas dos outros. Eu trabalho de cobrador de ônibus. Muitos anos eu trabalho do transporte rodoviário da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou cobrador de ônibus há muitos anos. Então eu tenho uma experiência que um dia chegou uma senhora, entrou uma senhora no ônibus e ela sentou no banco da frente, a roleta é próxima ao motorista, e ela me pagou a passagem e falou assim: não precisa rodar não, tomou um café. Eu falei: mas como assim? Ela: não roda não, toma um cafezinho. Eu falei: não, vou fazer o seguinte, vou rodar a roleta. Eu rodei a roleta, a passagem é R$3,75, ela me deu R$4. Eu dei um troco para ela de 25 centavos. Quando eu dei um troco para ela, eu falei com ela: agora a senhora tira R$4 aí, me dá para me tomar um café, porque esse dinheiro aqui é do meu patrão. Ela pegou e disse: aí não, uai. Eu falei: então a senhora quer fazer bondade com o dinheiro do meu patrão? Quer fazer bondade com as coisas dos outros? Tem gente que tem uma falsa bondade, ele gosta de fazer bondade com as coisas dos outros, mas quando tem que mexer no bolso dele, ele não faz bondade. Se a pessoa trabalha no restaurante e o patrão sai mais cedo, ela vai lá e pega 4 marmitex e dá para alguém na rua, e ela se faz passar por boazinha, por gente boa, mas está pegando a comida do patrão, sem autorização do patrão. Mas quando tem que pegar os 4 marmitex e pagar do bolso dela, ela não quer fazer bondade, porque a pessoa que tem uma falsa bondade, quem tem uma falsa bondade nunca quer fazer bondade com as suas próprias coisas, com o seu próprio recurso, com o seu próprio dinheiro. O falso bondoso, a falsa bondosa, o falso generoso, a falsa generosa, sempre quer fazer bondade com as coisas dos outros. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas
sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente a teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha, irmãos, os falsos bondosos, eles gostam de fazer bondade para aparecer, gostam de tocar trombeta, gostam de mostrar que está fazendo. A gente vê muito isso aí na televisão, no YouTube, nas redes sociais. Não é isso? Essas pessoas que são YouTube, influenciadores, eles vão lá, pegam uma meia dúzia de cesta básica, escolhe aí uma favela, escolhe uma casa onde tem pessoas humildes, pessoas necessitadas, pessoas que moram numa situação precária, que estão passando fome. Aí eles vão lá, cheio de câmera, leva a televisão, entrega lá aquelas cestas básicas de churuca lá, e filma e coloca aquela musiquinha, com coisa que está fazendo uma coisa muito boa. Mas eles querem seguidores, eles querem status, eles querem inscritos, eles querem aparecer. Eles não estão fazendo a bondade de coração, não. Estão fazendo a bondade de interesse, para ganhar alguma coisa em troca, ganhar seguidor, ganhar inscrito e receber pix. Ficam pedindo pix. Nos ajuda a ajudar as famílias. Entrega lá meia dúzia de cesta básica, depois pega o resto do dinheiro que recebeu de doações e vai viajar, passear, ostentar o dinheiro em luxúria, e fica usando os pobres, fica usando as pessoas miseráveis, fica usando as pessoas que estão em desgraça, para se beneficiarem, para se enriquecerem, para ter uma vida de ostentação e luxúria. São os falsos bondosos, os falsos generosos, que fazem tudo para aparecer. Tocam trombeta, mostra o que está fazendo, para poder fazer as pessoas se compadecerem e enviar dinheiro. Tem gente que só ajuda as pessoas erradas. Tem gente que só ajuda os falsos profetas. Tem gente que só ajuda os falsos pastores, os falsos irmãos, os falsos obreiros, os falsos cristos, os falsos amigos, os falsos bondosos ou generosos. Tem gente que só ajuda a pessoa errada, porque não procura saber para onde está enviando ajuda. Fica comovido por musiquinha, por imagem, por televisão, por gravação, mas não ajuda as igrejas sérias, não ajuda quem precisa de verdade, não ajuda as igrejas de Deus, as pessoas de Deus, porque são levados por emoções. Deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te mostrar quem você tem que ajudar de verdade, deixa o Espírito Santo te revelar quem são os verdadeiros irmãos, os verdadeiros profetas, os verdadeiros obreiros e obreiras do Senhor, os verdadeiros pastores. Quem são os verdadeiros amigos, os verdadeiros bondosos? Deixa o Espírito Santo te mostrar quem é Jesus de verdade, quem é aquele que veio, nasceu, cresceu, sofreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou, está à direita de Deus, aguardando o grande dia do arrebatamento. Ele foi e enviou o Espírito Santo. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te mostrar quem é Jesus. Aleluia. Ajude as pessoas verdadeiras, ajude quem realmente precisa, mas ajude com o seu coração. Ajude sem querer tocar trombeta, sem querer aparecer, sem querer mostrar o que está fazendo. Ajude
por amor. Aleluia. Ajude a obra de Deus. Você quer ajudar? Procura saber que obra é essa aqui. Procura saber quem é a Assembleia de Deus. Ministério Glória ao Rei Jesus. Venha nos conhecer. Venha conhecer o pastor dessa obra. Venha conhecer a igreja. Venha conhecer a nossa transparência. Venha saber quem somos. Venha até nós. Venha conhecer essa história. Olha os vídeos no nosso canal. Tem mais de 218 vídeos aí, quase 220 vídeos. Olha os nossos vídeos. Olha a nossa história. Mas vem cá nos conhecer. Você que é rico, que é empresário, que tem condição, pega o avião e vem cá. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, na Assembleia de Deus, Ministério Glória de Jesus, vem conhecer a nossa sede, nossas congregações, nossos obreiros, nossas obreiras, nossos membros. Venha saber quem somos. Venha nos conhecer. Vem aqui. Vem ver quem somos, de perto. Vem conhecer o pastor dessa obra, a esposa do pastor dessa obra, nossos pastores. Todos nós trabalhamos para ajudar essa obra. Eu sou cobrador de ônibus há mais de 20 anos. Trabalho no transporte de fora. Minha esposa é diarista. Meu primeiro vice-presidente trabalha na Denurb, da prefeitura dessa cidade, fazendo serviço de limpeza, de gari. A esposa dele também trabalha na Denurb. Meu segundo vice-presidente é pedreiro, trabalha para ajudar a obra. Vem cá conhecer essa obra. Vem conhecer quem somos, nossa transparência, nossos livros caixa. Pode vir. Ajude quem é de Deus de verdade. Ajude a obra quem é de Deus de verdade. Antes de você ajudar, antes de você enviar seu dízimo, seu pix, procura saber para quem você está enviando, a obra que você está enviando, se realmente está indo para o pastor certo, para a pessoa certa, se está indo para quem realmente está fazendo a obra de Deus. Aleluia. Tem mais versículo aí para ler? Lê, por favor. A gente finalizar. Provérbios 23, versículo 6. Não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Olha aí, irmãos, a obra de Deus nos ensinando para a gente não ficar junto daqueles que querem nos destruir, daqueles que querem nosso mal, daqueles que querem roubar nossa paz. Deus está nos ensinando para não ficarmos junto a pessoas interessadas. Aleluia. Nós vamos ficando por aqui. Então o estudo dessa noite foi 7 tipos de pessoas falsas que devemos ficar bem longe. Primeiro, os falsos irmãos. Devemos ficar bem longe. Os falsos profetas, devemos ficar bem longe. Os falsos obreiros, devemos ficar bem longe. Os falsos pastores, devemos ficar bem longe. Os falsos cristos, mais longe ainda. Os falsos amigos, devemos ficar bem longe. Os falsos bondosos ou generosos, devemos ficar bem longe desses 7 tipos de pessoas falsas. Aleluia. E orar para Deus transformá-los, né, irmão? Porque se Deus transformá-los, eles vão se aproximar de forma verdadeira. O Espírito Santo vai falar: esse está transformado, esse ou essa está com o coração limpo. Mas enquanto isso não acontece, devemos ficar bem longe, porque é problema na certa. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.